Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Louvado, bendito e eterno é o nome do Senhor, nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, Pai querido, Pai amado, estou mais uma vez diante da Tua face, para te glorificar e te exaltar. Uma vez que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E é um privilégio, Senhor, como humano, poder estar diante do Senhor Todo-Poderoso, do Senhor Eterno, aquele que tem toda a primazia e todo o governo em suas mãos. Por favor, meu Pai, nos escute e atenta para nosso clamor em prol de todos que nos escutam, de todos que nos acompanham, de todos que participam conosco, de todos que oram conosco, daqueles, Senhor, que se dobram diante de Ti, que se curvam aos Teus pés, que entendem que fora de Ti não há Salvador, não há Senhor, não há guia, não há Deus, não há Criador. Então nós nos curvamos aos Teus pés para Te agradecer e Te pedir, Senhor, que abençoe cada vida em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como vencer a solidão? Salmo 27, versículo 9 e 10 diz assim: Não esconda de mim tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Primeiro, o salmista aqui apresenta um clamor a Deus, justamente porque ele entende que, por causa dos inúmeros acontecimentos da sua vida, ele de alguma forma fez algo que não agradou o Senhor, e ele estava com medo da rejeição. Então, o que a gente observa é que muitas pessoas que vivem na solidão, eles se sentem rejeitados, quando não, eles se sentem desamparados. Essas duas palavras, elas governam a mente da pessoa, fazendo-a acreditar que a culpa não é dela, que ela não é culpada de nada, que alguém está rejeitando, que alguém está desamparando, que ela não contribuiu para aquilo. Então, por que ela seria rejeitada? Mas ele, como está diante de Deus, ele tem uma preocupação. Se realmente Deus está fazendo isso, é porque tem algo que precisa ser analisado e revisto. Por isso ele afirma que quando o pai e a mãe dele desamparam, ou seja, já está colocando de novo a questão de desamparar aqui, como forma de que ele pode ser rejeitado, ele pode ser desamparado, ele pode ser esquecido, ele pode ser abandonado. Mas ele espera que Deus não faça isso. Por quê? Porque ele acredita que quando as pessoas não forem justas com ele, certamente Deus será justo. Porque ele não vai acreditar que Deus pode fazer isso. É essa a questão. É muito importante que a gente aprenda esse pequeno detalhe. Vencer a solidão, segundo a Bíblia, envolve fortalecer o relacionamento com Deus, reconhecendo a presença constante de Deus. A busca ativamente pela comunhão com Deus e com o próximo é uma das coisas necessárias. Por quê? Aqui em Provérbios 18, versículo 1, na VI, na NVI, diz o seguinte: quem se isola e busca seus interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Ou seja, a pessoa tem que ver até que ponto a sua questão de se sentir só, de se sentir rejeitado, de se sentir desamparado, não foi por ele entender
essas coisas, se achar inocente e se isolar dos outros. E com isso, ele busca seus interesses egoístas. Ele só pensa em si. Ele não pensa em nada em sua volta. Ele não pensa no pai e na mãe que estão desamparando. Por quê? Pode ter sido que ele foi desamparado, a entender que foi quando criança, mas aqui ele está falando em juízo. Então, se ele está com o juízo dele e ele dizendo que o pai, agora nessa idade que ele está, pode desampará-lo, pode rejeitá-los, então ele tem coisas que precisam ser refletidas. Mas em vez disso, ele prefere se isolar para forçar que o pai e a mãe venham em socorro, façam algum tipo de coisa que favoreça a vida dele. Então, cultivar a própria companhia, ocupar a mente com atividades edificantes e confiar nas promessas divinas são um consolo que transforma o vazio em crescimento espiritual e comunitário. Então, um diagnóstico para acabar com essa situação será justamente ele fazer o que está em João, capítulo 14, versículo 16 a 17. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará do Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, ele, em vez de se isolar e pensar nos seus interesses egoístas, ele se queda diante do Espírito Santo, o Espírito da verdade, porque Deus não quer que a gente se engane e nem engane os outros. A gente não pode viver de engano porque Deus, ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Então não vale a pena a gente querer enganar a si mesmo ou enganar os outros. Então o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas ele diz, Jesus, ele quer habitar em vós. Ele veio para habitar em nós. Então antes que eu pense em viver uma vida egoística, em um isolamento na solidão, para que as pessoas tenham pena de mim, para que Deus me socorra, eu devo buscar conhecer os segredos e os mistérios que o Espírito Santo pode trazer para dentro da minha vida e me ajudar a sair da solidão. Outras coisas, formas de vencer a solidão, reconhecer a presença de Deus, ou seja, Deus está presente todos os dias. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem desampararei. O objetivo não é de Deus desamparar e nem afastar-se da gente. Mas se a gente for egoísta, se a gente for avarento, se a gente tiver maus costumes, a gente não se contentar com Deus, com o suficiente que Deus nos dá, buscar coisas que não agradam a Deus, aí sim a nossa solidão terá um motivo. Fortalecimento e relacionamento com Deus. A solidão pode ser um tempo para cultivar a oração e a leitura da Bíblia. Ou seja, eu só posso me afastar se for para orar, se for para clamar, se for para estar mais próximo de Deus. Buscar comunhão. Eu tenho que ter comunhão com a igreja, comunhão com as pessoas, comunhão com a família. Diz aqui, Salmo 18, verso 1. Eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. Então eu preciso amar a Deus. Eu sei que se eu estou amando a Deus, Deus não se isola. Apesar de ele estar no trono grandioso, mas ele está na terra, ele está conversando, ele está operando, ele está tocando, ele está perdoando. Assim eu devo ser o seu servo, buscar fazer o seu melhor para si, para as pessoas, viver em comunhão. Servir ao próximo. Está escrito em Reis 19, verso 7, 1 Reis, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho. Elias se afastou de todo mundo, Elias se escondeu de Jezabel, mas deixou seu povo à míngua. Mas Deus vai até onde está Elias e, através do seu anjo, e dá a Elias o significado de que ele não está sozinho e que Deus está querendo lhe amparar. Em vez dele morrer, porque ele ali não tomava mais água, ali ele não comia, ele se jogou para dormir, porque muitas pessoas na solidão, elas se jogam, elas tentam dormir, ou elas tentam fazer alguma coisa para que ela não tenha contato com o mundo, para que ela morra de repente, e todo mundo vai ter piedade dela depois de morta. Não.
Deus não quer isso, Deus não quer o teu isolamento. Deus quer estar em comunhão. É por isso que ele enviou o anjo até Elias, para que Elias se despertasse. Então evite isolamento, confie na proteção divina, né? A Bíblia mostra que até figuras como Elias se sentiram sozinhos, mas encontraram resposta na presença de Deus e na direção de buscar a companhia do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, te agradecemos. Te agradecemos por essas pessoas que estão ouvindo, acompanhando este devocional, que em vez, Senhor, de se isolar, se esquecer, tentar, Senhor, uma vida de tentar que as pessoas tenham compaixão e se sintam ocupadas por nós, a gente tente viver em comunhão, te adorar, te bendizer, participar dos cultos, louvar o teu nome, bendizer-te na beleza da tua santidade, viver uma vida de agrado, nos esforçar pelo nosso amigo, pelo nosso próximo, pela nossa família, nos tornar útil, Senhor, porque nós fomos encontrados por Ti para sermos úteis, para sermos amados e amáveis. Assim, Senhor, conta comigo, que o Senhor mude a história dessa pessoa, lhe dê um bom dia e que ela jamais deixe de estar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.